Bom, vamos continuar com o estudo sobre Salomão, né? Uma inscrita do canal pediu para eu fazer vídeos respondendo algumas questões, se Salomão era bruxo, se Salomão foi o fundador da maçonaria, se foi Deus que mandou construir o templo, né? Se Deus mandou Salomão construir o templo ou não, e etc. Bom, no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre o Testamento de Salomão, muito interessante. É um texto gnóstico, tá? Um texto não inspirado pelo Espírito Santo, mas recomendo que você leia porque é muito interessante. Nesse vídeo, eu vou estar respondendo sobre a questão de Salomão ter sido fundador da maçonaria. Eu não creio nisso, tá? Salomão viveu aí 1000 anos antes de Cristo. A maçonaria veio surgir bem depois, com Herodes Agripa. E depois, há quem diga isso, né? E depois alguns falam que no século XVI, né, 1717, a franco-maçonaria reaparece com alguns outros nomes, alguns outros escritos, né, que foram encontrados. Mas, enfim, eu não creio que Salomão tenha sido fundador da maçonaria, mas creio sim que a maçonaria se inspirou em Salomão. Creio que a maçonaria pegou muito da questão do templo, questão de rituais, cerimônias judaicas, cerimônias pagãs. A maçonaria ela utiliza desses rituais antigos e incorpora nas suas reuniões. Mas não creio que Salomão fundou a maçonaria, mas que inspirou, eu tenho total certeza que sim. Que Salomão foi um bruxo, eu não creio também, não com esse termo, porque eu acho que é um termo colocado pela Igreja Católica para poder aí, demonizar alquimistas e pessoas que utilizavam de processos não conhecidos na época, taxaram como bruxaria e crucificaram esses alquimistas. Eu creio que Salomão sim foi um alquimista, creio que Salomão adorou outros deuses, é bíblico isso, né? Mais de 1000 deuses, sacrificou também a eles, então Salomão errou bastante, mas bruxo eu não creio que ele tenha sido. Agora, vamos falar sobre a questão do templo. Será que Deus mandou Salomão construir o templo? Sim ou não? Primeira coisa, vamos pegar dois textos. Tá? O primeiro texto, ele se encontra em 1 Reis. Primeiro Reis, capítulo 8, versículo de número 17. Também Davi, Salomão falando, tá? Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, versículo 18, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Olha só, Salomão, né, repetindo palavras de Davi, onde Deus fala para Davi que Davi não vai fazer uma casa para Deus. Quem vai fazer uma casa vai ser o filho de Davi, né? Aquele que for descendente de Davi, que seria, no caso, Salomão. Então, Salomão fala isso. A pergunta que fica é, aonde foi que Deus falou isso para Davi? Quando você vai procurar no livro de Samuel e no livro das Crônicas, eu separei aqui o livro das Crônicas, você encontra algo bem diferente. Vamos ler 1 Crônicas 17. Eu vou ler apenas o verso de número 9. Versículo 10. Desde os dias em que ordenei juízes sobre meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Olha que interessante o versículo de número 6. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? O que acontece aqui? Davi chega para Natã e fala, Natã, eu moro em palácio, e o meu Deus mora em tenda, né? No tabernáculo, mora em tenda. Não, eu vou fazer uma casa para Deus. Aí Natã,
para poder passar um melzinho em Davi, falou assim, vai lá Davi, faz isso aí mesmo, Deus é contigo. Só que a Bíblia, no mesmo capítulo 17 de 1 Crônicas, fala assim, que Deus veio a Natã e falou assim, olha, volta lá para Davi e fala isso. E nessa mensagem que Deus manda Natã falar para Davi, Deus fala assim, mas quanto que eu pedi para alguém me edificar uma casa? E quem foi que disse que eu não tenho uma casa? Em momento nenhum, Deus manda Davi ou alguém pós-Davi fazer uma casa para Deus. Mas quem disse que Deus não tem casa? Quem falou isso? Então Deus não mandou nem Davi fazer uma casa e muito menos a descendência de Davi fazer uma casa. Peraí, Maurício, nós vemos Jesus lá em Mateus 21, 43, acho, falando assim, a minha casa será chamada casa de oração. Sim, por quê? Porque Salomão, quando constrói o templo, ele pega o tabernáculo e enfia dentro do templo. A casa de Deus nunca foi o templo, e sim o tabernáculo. A casa de Deus nunca foi um lugar fixo, e sim algo móvel. O templo de Deus se movia conforme a nuvem ou a coluna de fogo. O templo de Deus se movia conforme o Espírito. As rodas lá em Ezequiel se moviam conforme o Espírito. E o templo de Deus nunca foi fixo e sempre móvel. A casa que Deus escolheu para morar era o tabernáculo, habitar no meio do seu povo. No Novo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento, Deus se tabernaculou em Cristo, encarnado, e habitou no meio do seu povo através de Cristo. Porém, o próprio anjo falou para Maria que Jesus, ou seja, o Deus encarnado, seria conhecido como Emanuel. E Emanuel não significa Deus conosco. Emanuel significa Deus em nós. Deus estaria conosco porque ele estaria em nós. O Deus que habitava no meio do seu povo através do tabernáculo e passou a habitar no meio do seu povo através de Jesus Cristo, habitaria no seu povo através da igreja, os eleitos, os escolhidos, que somos nós. E não em templos feitos de cedros ou de tijolo ou de qualquer outra coisa. Deus nunca mandou Salomão nem Davi construir templo nenhum. Porém, construíram e colocaram como autor, disso o próprio Deus, sendo que não foi Deus quem mandou nada. Bom, essa é minha opinião, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode criticar. E até o próximo vídeo. Lembrando que ainda nós também estamos fazendo vídeos sobre os concílios, os concílios da igreja. Já fizemos o primeiro de Nicéia e o segundo de Constantinopla. Espero aí semana que vem tá dando continuidade. Até a próxima, um abraço.